Bom, aqui é o módulo 3 da oficina Cognição e Lógica, é a Torre de Hanoi. Bastante conhecida, isso aqui é uma paixão. Ela tem uma história, tem uma lenda, então é legal contar a lenda para criança. A lenda é que já era chamada Torre de Hanoi, alguns conhecem como Torre de Brahma e alguns conhecem como Torre de Lucas, porque foi criada por Eduardo Lucas. E ele criou uma lenda para ela, que os monges tinham uma bandeja de prata com 64 discos de ouro e que eles movimentavam esses discos todos os dias, seguindo uma regra, que é a regra do jogo. Um disco por vez e o menor sempre em cima. Então eles tinham que mexer, movimentar essa torre nessas 3 hastes todos os dias, nunca deixando um maior sobre um menor. E aí, quando eles terminassem de passar a torre de um pino para o outro, os 64 discos seriam o fim do mundo. Só que isso jamais aconteceria pela quantidade de movimentos que levam 64 discos. Então são, acho que 400 quintrilhões de séculos que se levaria para eles tentarem fazer isso aqui. Então assim, são muitos movimentos. Então já dei a dica. Qual é o que manda a dificuldade, o que determina a dificuldade da torre? É a quantidade de discos. Quanto mais discos, mais difícil é. Então, eu brinco com as crianças, eu trabalhei, por exemplo, de montar uma torre com 3 discos. Uma torre com 2 e 3 discos é um nível fácil. E aí a criança pode ir aumentando o nível de dificuldade conforme acrescentar mais um disco. Então agora eu quero uma torre com 4. Então passei para o nível 4. Eu quero uma torre com 5. Ela vai ser mais difícil. Com 4 e 5, torna ela médio difícil. Com 6, ela fica mais difícil. E com 7, aí sim é um nível maior. Então, ao apresentar a torre, você mostra o nível de dificuldade. Então, começar com uma torre de 7 não é recomendável para quem está começando, porque é muito difícil. São muitos movimentos e ela pode ficar desestimulada. Então, o ideal é apresentar a torre com menos discos. Então, a gente vai começar trabalhando com ela aqui. Um detalhe que se pode trabalhar a torre com qualquer criança. Uma vez o museu estava numa escola, foi na Semana de Ciência e Tecnologia. Chegaram crianças pequenininhas. E aí, o que vou fazer com elas? E aí, e você pode, todos os jogos, vocês podem criar, inovar e adaptar. Eu coloquei aqui, brinquei com eles, e aí trabalhando a questão do senso numérico, do maior para o menor. Qual é o maior disco aqui? As crianças naturalmente pegaram aqui. Agora, desses que sobrou, qual é o maior? Eles foram botando. E agora, dos que sobrou, qual é o maior? Eles naturalmente, brincando, conseguiram organizar do maior para o menor. Ou seja, ordem decrescente. E depois eu comecei a brincar com eles. Não, então vamos agora brincar diferente. Vamos brincar do menor para o maior. E as crianças foram, qual é o menorzinho aqui? Isso estimula o senso numérico. Então você pode trabalhar com a criança de toda a torre, ela pode inovar bastante, de bastante formas você pode trabalhar com ela. Mas vamos ao jogo. Quem não conhece a torre, então o objetivo aqui é mover a torre de um pino para o outro. Então você tem que mover esses 3 discos, mantendo sempre essa ordem. Então o menor sempre em cima e um disco por vez. Aqui nós adaptamos a mediação, foi feita para os deficientes visuais. Então a gente fez mediação com diferentes cores em cada disco, graduando a intensidade das cores para baixa visão. Ele tem em braille e o número. Então aqui tem várias mediações para ajudar. Não é só a diferença de tamanho, mas tem cor, tem número e tem o braille.
Então você vai mover o disco 1, eu vou sair do pino de origem para um pino de destino qualquer, aqui. Aí você vai mover a 2 e agora a criança para pensar, e agora? Automaticamente a criança faz isso. Na verdade, eles fazem isso. E aí o que você tem que dizer? Bulou a regra. Qual é a regra? É o menor em cima. 3 é maior que 2. Então não pode, está errado. Volta. E aí você está trabalhando memória de trabalho, porque ele tem que estar com essa informação na cabeça, que não pode burlar a regra. Controle inibitório, porque a vontade é de fazer isso, ou a vontade é, que a maioria das crianças fazem, de fazer isso. Isso bula a regra. Então vamos lá, saí com o disco 1, o que eu faço agora? Não posso botar o 2 em cima do 1, então trago o 2 para cá. E agora? Tenho que sair com 3, mas eu não posso botar o 3 em cima do 1 nem em cima do 2, o que eu faço? E aí, estratégia. Ele tem que pensar numa maneira de liberar um pino. No caso, eu vou voltar com 1 para cima do 2. Liberei e consigo sair com o pino 3, com o disco 3. E agora? Agora eu tenho que botar ele aqui. E aí, se eu colocar um aqui, eu posso colocar. Mas e aí, como é que eu vou colocar o 2? Se eu não posso colocar o 2 em cima dele. Aí você vai criar uma estratégia. Então você pode colocar isso para cá, colocar o 2 em cima do 3 e 1 em cima do 2. Esse é o processo da torre de Hanoi. Então trabalha controle inibitório, memória de trabalho, estratégia, tomada de decisão. Então em funções executivas o estímulo é riquíssimo, mas o estímulo da matemática. Você trabalha aqui o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo é quando você percebe um padrão. Então você vai da parte para o todo. Você vai percebendo que há uma recorrência nessa sequência aqui. E aí vou dar algumas dicas para vocês. Então, para a criança, vai graduando o nível de dificuldade. Então, quanto mais discos, mais volta você vai dar. Mais difícil fica. Então, não vou passando a dica para vocês tentarem ir movimentando. Vai aumentando o nível de dificuldade. No manual, eu passo para vocês a quantidade mínima de movimentos para mover a torre. E a questão da paridade é quando você tem um número par ou ímpar de disco. O manual pode ser baixado aqui no museu, no site do Museu Itinerante, e tem todas as dicas lá de como você fazer a mediação. Nessa torre, nós colocamos o pino de origem, o pino B, e o de destino pode ser o A e o C liberado. Se a gente determina qual pino você quer, torna a torre mais difícil. Se você aumenta o número de disco, torna a torre mais difícil. Então ela vai aumentando o nível de dificuldade conforme tem maior quantidade de disco. Então assim, é um jogo apaixonante e que estimula muito funções executivas, a motivação, claro, porque ele é apaixonante, e o raciocínio indutivo. As fórmulas matemáticas surgem do raciocínio indutivo. Então, é muito importante que esse tipo de raciocínio seja estimulado nas crianças, para que elas aprendam bem a matemática e, mais que isso, que elas apliquem na vida cotidiana, que a matemática é utilizada. Obrigada, vamos para a próxima oficina.